Oi, pessoal, tudo bem? Pois é, aqui estamos de novo falando sobre um tema muito importante, sobre as vacinas. Você já se perguntou se existe uma vacina perfeita? Será que essas vacinas são seguras mesmo? Antes da gente dar continuidade, eu vou falar, sim, as vacinas são seguras, elas são importantes. Mas no vídeo de hoje, o que nós vamos fazer é explorar um pouquinho mais essa ideia e trazer um pouco mais de conhecimento sobre como as vacinas são feitas e se de fato existe ou não uma vacina perfeita. O que então seria uma vacina perfeita? Eu já adianto para vocês que a vacina perfeita ela é meio utópica, né? Mas a gente sempre tenta trabalhar para que as vacinas cheguem o mais próximo possível da perfeição. Quais são esses aspectos que a gente parte, os princípios, né? Para a gente poder idealizar essa vacina perfeita? Primeiramente, dose única. Segundo, que ela seja suficiente para induzir uma imunidade, uma proteção duradoura pelo maior tempo possível, de preferência por toda a vida. Outro aspecto, que ela tenha facilidade de distribuição. Quando a gente pensa no desenvolvimento de uma vacina, a gente precisa entender que essa vacina precisa chegar nos locais remotos, nas populações que vivem em locais ermos, que eventualmente não têm infraestrutura para congelar ou para armazenar essas vacinas em baixa temperatura. Ou seja, nesse sentido, para transporte, o ideal é que essas vacinas, por exemplo, fossem liofilizadas, transformadas em pozinho e transportadas à temperatura ambiente. Um outro aspecto importante é que ela não induza nenhum tipo de efeito colateral. Então, de forma geral, esses são os principais aspectos que a gente considera para poder pensar ou idealizar uma vacina perfeita. Vocês devem estar se perguntando o que determina a segurança de uma vacina. Como é que eu sei que a vacina é segura, que eu não vou virar jacaré, que eu não vou morrer porque eu fui vacinado? Eu acho muito interessante a gente sempre pensar na pandemia, na pandemia de Covid. Porque pela primeira vez na história nós tivemos num espaço de aproximadamente 6 meses entre a identificação do agente, no caso o vírus, o SARS-CoV-2, e o início dos testes em humanos da vacina. Mas por quê? A pandemia ela foi um evento à parte, em vários sentidos, muito triste em decorrência da quantidade de vidas que foram perdidas, mas que para a ciência ela foi muito interessante. Pela primeira vez, nós tivemos de forma global, óbvio, já passamos por outras pandemias, mas eu estou falando nos tempos atuais, onde o conceito de globalidade, ele de fato funciona em vários aspectos. Mas nós tivemos uma doença afetando tanto os países que a gente pode considerar ricos, quanto aqueles emergentes e até mesmo aqueles que vivem em condições sociais bem desfavoráveis. Ela acometeu a todos. E isso trouxe prejuízos financeiros, econômicos, sem falar, é claro, os de saúde, para todos esses países. Como vocês bem sabem, de forma necessária, fecharam-se fábricas, empresas, escritórios. Nós tivemos que, por um tempo, ficar em lockdown, restritos ou confinados às nossas casas, para que justamente a possibilidade de transmissão de indivíduo para indivíduo fosse reduzida. Mas diante desse problema global, diante do impacto que ele teve, tanto econômico, quanto social, quanto para a saúde, iniciativas públicas e privadas se uniram, governos de diferentes países, para formar forças-tarefas com muito dinheiro para poder solucionar esse problema em menor tempo possível. Qual foi o resultado? Desenvolvimento de uma vacina. Na verdade, desenvolvimento de diferentes vacinas para o mesmo problema. Mas antes de qualquer coisa, antes que você ache, começaram a testar vacina na gente sem nenhum tipo de segurança, as pessoas morreram. Não é bem assim. Todo medicamento ou vacina, antes dele ser testado em humanos, que é o que a gente chama de fase clínica, ele passa por uma fase pré-clínica. Essa fase pré-clínica envolve a utilização de ferramentas de computador para poder fazer simulação, para saber se é seguro, se não é, o ensaio ou a utilização de animais de laboratório, como camundongos, e principalmente nesse caso do SARS-CoV-2, primatas não humanos, certo? Macacos, chimpanzés, e apenas e tão e somente se em todos esses ensaios iniciais um medicamento ou uma vacina se mostra seguro, é que ele passa a ser testado em humanos efetivamente.
E mesmo assim, não são testes feitos em grandes quantidades de pessoas de uma vez só. Ele é escalonado, o que significa que ele vai acontecendo aos poucos. Então tem os ensaios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, onde gradativamente o número de pessoas que recebe essa vacina vai sendo aumentado. Essas pessoas vão sendo acompanhadas. E no universo ideal, essa vacina é testada em diferentes faixas etárias, em pessoas com condições diferentes, como, por exemplo, presença de comorbidades, gestantes, crianças, idosos, para efetivamente avaliar, no melhor cenário possível, com o maior número de pessoas possíveis, se aquela vacina é efetivamente segura. Então é muito importante, pessoal, que vocês percebam. A gente não funcionou, a partir do momento que as vacinas começaram a ser distribuídas, como um tubo de ensaio para que elas fossem testadas. Muito pelo contrário. Elas já haviam sido testadas exaustivamente antes de começarem a serem administradas em nós. Bom, pessoal, qual o impacto que vocês, que nós, como sociedade, temos com relação a essa vacina perfeita? Eu acho que o primeiro impacto que a gente tem é entender e aceitar que as vacinas são importantes. Entender e aceitar que milhares, centenas de milhares de mortes, elas têm sido evitadas no mundo graças à utilização das vacinas. No Brasil, especialmente, nos últimos anos, em decorrência de problemas importantes que os países que fazem fronteira com o Brasil têm passado, como, por exemplo, a Venezuela, nós temos observado um movimento migratório de pessoas provenientes desses países para o Brasil. Com isso, e infelizmente, porque são países onde os programas de vacinação eles não são tão efetivos quanto aqui, nós começamos a observar o aparecimento ou a reemergência de doenças que até então estavam sendo controladas. Isso, por outro lado, também tem uma relação com a quantidade de pessoas aqui no Brasil que deixou de tomar a vacina por acreditar em notícias falsas nas famosas fake news. E por que que isso acontece? Para que as vacinas sejam efetivas na população, a gente tem um termo técnico que é imunidade de rebanho. O que que significa isso? E primeiro eu quero dizer que eu não estou chamando ninguém de bicho aqui não. Mas esse é um termo que ele vem da medicina veterinária. E ele fala sobre a quantidade de indivíduos num determinado grupo que receberam uma vacina específica e que eles diminuem a chance daquele agente, seja um vírus, uma bactéria, o que for, circular naquela população. Então, de uma forma bem simplista, o que que significa? Baixa vacinação, mais pessoas suscetíveis, maiores as chances desses micro-organismos circularem e causarem doença. Maiores taxas de vacinação, menos indivíduos suscetíveis, menores as chances desses micro-organismos circularem na população. E o que isso significa? Vacina é igual a menor número de internação. Vacina é igual a proteção. Vacina é a forma mais segura de evitar que a gente desenvolva quadros graves de diferentes doenças. Eu vou voltar de novo agora ao tema da pandemia. Na pandemia, eu não sei se vocês sabem, mas pela primeira vez nós tivemos uma vacina de RNA mensageiro. Eu sei que pode parecer uma coisa bem estranha, principalmente para quem não é da área. Mas o que é o RNA mensageiro? O nome dele já diz muito. Mensageiro. Ele leva uma mensagem. É uma vacina super segura. Ao contrário do que muitos acreditam, ela não passa pelo núcleo, então ela não vai transformar ninguém em jacaré, não vai causar nenhum tipo de mutação. E ela vai em um outro componente da nossa célula, são as fábricas de proteínas. Então, todas as nossas células têm lá essas unidadezinhas que vão fazer com que essa mensagem seja traduzida em alguma coisa. Nesse caso específico, as nossas células vão começar a produzir proteínas do vírus. Mas por se tratar de apenas partes desses vírus, não é o vírus inteiro, portanto não tem capacidade de causar doença, elas são de fato seguras. Esse foi um grande acontecimento da pandemia, de novo, do ponto de vista científico, tá, pessoal? Porque pela primeira vez na história nós passamos a ter esse tipo de vacina. Nós temos, quando a gente pensa em vacina, diferentes
plataformas vacinais. O que é isso? É o tipo de vacina. As primeiras vacinas, elas foram desenvolvidas no final do século XVIII, lá na Inglaterra, por um médico chamado Edward Jenner, que foi contra a varíola, que ninguém ouve falar mais de varíola hoje, né? Mas agradeçam ao Jenner. Esse tipo de vacina é o que a gente chama de vacina atenuada. E ela ainda hoje é usada em alguns tipos de vacina. Só que ela tem um problema. Ela não pode ser usada em pessoas imunossuprimidas, em tratamentos com câncer, em crianças, em idosos e em gestantes. Como uma variante, uma alternativa a ela, desenvolveram as vacinas inativadas, que têm uma maior segurança para serem utilizadas no maior número de indivíduos, independentemente se ele está imunossuprimido ou não, se é idoso ou não, gestante ou não, enfim. E além dela, existem outras. As vacinas de proteína, que nós já falamos aqui no canal, a vacina que o nosso grupo tem desenvolvido contra rotavírus e norovírus, ou de subunidades, e as vacinas de RNA mensageiro. Só para vocês terem uma ideia, ainda existem outras plataformas, mas das principais plataformas existentes. Tem ainda, que também foi utilizado na pandemia, as vacinas de vetor, que se utilizam de uma outra estrutura, de preferência que não é capaz de causar infecção, para você agregar ali pedacinhos do vírus que você quer que aquela pessoa desenvolva uma resposta contra. Ou seja, pessoal, existem vários tipos de vacina. Alguns são mais efetivos em um cenário, outros em outro cenário. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. A gente quer aproveitar e deixar mais uma vez uma mensagem muito importante para vocês. Não deixem de se vacinar. Eu, particularmente, eu tenho um filho pequeno. Ele tem 4 anos. Ele é o que há de mais importante na minha vida. E desde que ele saiu da maternidade, ele é vacinado sempre que necessário e para todas as doenças que são compatíveis com a idade dele. Se eu, além de me vacinar, também vacino meu filho, como sendo uma pessoa da área que estuda, pense no seu filho, no seu marido, na sua mulher, namorado, namorada, pai, mãe, avô, avó, tios. Incentivem eles a se vacinar também. Como eu disse, as vacinas são a forma mais segura da gente prevenir doenças. Certo? E aí, gostou? Você já sabe. Clica no sininho, se inscreva no canal, acesse lá as nossas outras redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, enfim. Até mais, pessoal.